Olá, meu nome é Jaqueline Flor e nesse vídeo eu vou te revelar uma maneira de programar o seu corpo para ser uma máquina de queimar gordura. E você consegue fazer isso regulando algo que tem aí dentro do seu corpo chamado ciclo circadiano. Você já ouviu falar sobre isso? Trocando em miúdos, usando outras palavras mais fáceis, é o famoso relógio biológico. Pois é, aí dentro do seu corpo existem horários certos para que os hormônios sejam produzidos e que outros hormônios sejam suprimidos. Mas por vários motivos, por exemplo, pela má qualidade da alimentação, ou então comer muito fast food, coisa industrializada, alimentos ricos em açúcar, em carboidratos refinados, ou por causa do sedentarismo, ou pelo alto estresse que a gente passa ao longo do dia, ou por outros maus hábitos, como o hábito do cigarro ou de ingerir exageradamente bebida alcoólica. Várias dessas coisas acabam atrapalhando a regulagem do seu relógio biológico. Realmente, o seu relógio fica desprogramado. Ele começa a produzir hormônios em horas erradas e aí, em horários que era para você estar se sentindo super bem, com energia, disposta, não, você fica na verdade arrastando, capengando, e nos horários que era para você estar relaxando e mais tranquila, você fica lá pilhada, ansiosa, compulsiva, comendo, enfim. Então o que eu vou te ensinar nesse vídeo é como que você pode fazer esses ajustes no seu relógio biológico para que ele volte a trabalhar num compasso, num ritmo adequado e com isso ele potencialize a ação dele não só para oxidação de gordura, como eu falei no começo desse vídeo, mas para vários outros benefícios, para o seu corpo trabalhar em alta performance. Primeiro de tudo, eu vou te explicar algumas coisas básicas que você precisa saber sobre o seu relógio biológico. Quais são os hormônios principais que eu quero ressaltar que vai fazer mais mudança significativa na perda de peso. O normal de acontecer é o seguinte: quando a gente acorda, quando o sol nasce, quando a luminosidade começa a bater no nosso rosto, no nosso olho, o nosso corpo produz dopamina e cortisol. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, da alegria, da energia, da vontade de realizar as coisas. E o cortisol é o hormônio do estresse, mas nesse momento ele está sendo usado para nos despertar, para nos fazer sair daquele estado de sono e conseguir levantar da cama e conseguir fazer as primeiras tarefas do dia. E aí a junção dessa dopamina com esse cortisol da manhã deixa a pessoa super produtiva, super disposta, realizando quase que tudo pela manhã. Depois disso, o nosso relógio biológico começa a pedir por uma refeição logo no final dessa manhã, por uma refeição que seja completa, rica em vegetais, rica em proteínas, que é normalmente o horário que a gente almoçaria. E essa janela, esse horário que o corpo começa a sentir a necessidade por esses alimentos, é entre 11 e meio-dia e meio, 1h da tarde mais ou menos. Porque depois disso, o seu corpo já vai começar a usar alguns substratos aí que você ingeriu ao longo do dia para produzir serotonina e para diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, lá na parte do fim da tarde para noite. Porque daí a dopamina e a diminuição do cortisol te fazem sentir mais relaxada, mais tranquila, mais leve. Aí você chega em casa, faz uma refeição leve, saudável, e nesse momento o seu corpo começa já a produzir ainda mais alguns indutores de sono e de relaxamento, até que essa serotonina que foi produzida à tarde vai ser transformada em melatonina à noite, que é o hormônio do sono reparador, que é o que vai fazer você dormir tranquilo, profundo, fazendo uma regeneração energética para que daí no dia seguinte o seu corpo produza a dopamina e o cortisol de novo para te despertar, para te tirar desse sono profundo e reparador e começar de novo todo esse ciclo. Um sono reparador bem feito, ele também ajuda a produzir nesse horário o GH, que é o hormônio que faz ganho de massa muscular e que faz queima de gordura. Só que esses dois hormônios, tanto a melatonina quanto o GH, tem um horário específico que é produzido, que é entre 11 da noite e 1h da manhã. Só que daí, o que na verdade acontece? Geralmente, entre 11 e 1 da manhã, que era para estar sendo produzido efetivamente esse hormônio,
A pessoa está acordada, então não está produzindo esse hormônio. O que daí já atrapalha a produção de dopamina e cortisol na parte da manhã. Então a pessoa não acorda disposta, com vontade de realizar as coisas. Pelo contrário, ela fica lá enrolando na cama, não consegue sair e quando levanta é arrastando, passa a manhã inteira arrastando. Quando chega 11, meio-dia, que seria o horário de fazer aquela refeição mais saudável e completa, aí não. Aí é que a pessoa começou a ficar acordada e começou a produzir. Aí ela não quer parar para almoçar. Então ela vai, acaba atravessando tudo e deixa para almoçar lá tarde, naquela hora que já era que o seu corpo está produzindo mais serotonina e diminuindo o cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, no momento que era para estar ficando mais tranquila, menos estressada, não. Vem aquela pilha, aquela ansiedade e quer comer tudo, quer comer doce, quer comer carboidrato, quer comer só coisa não saudável. E aí chega em casa já cansada, esgotada, ainda nessa pilha. E aí a última coisa que vai pensar em fazer é uma refeição leve e saudável. Acaba comendo qualquer outra coisa mais pesada e sem qualidade, o que vai atrapalhar ainda mais a indução do relaxamento, não vai conseguir dormir adequadamente e aí a gente fica lá perpetuando esse ciclo destrutivo. Na verdade, programando o seu corpo para acumular cada vez mais gordura e programar que o seu corpo seja cada vez mais improdutivo, que você se sinta mal, sem energia, esse mal-estar ao longo do dia todo. Agora pensa, eu mesmo falo para vocês sobre a importância de jejum intermitente, o quanto ele é legal para emagrecimento e para outros benefícios. Falo também sobre a importância de você comer o suficiente para te deixar satisfeita, de comer na hora que você sentia fome, sem aquela regra maluca e presa de que tem que comer de 3 em 3 horas. Mas responde para mim, você confia num relógio que está desregulado? Você olha as horas num relógio que está descompassado? Não, porque não tem como confiar nele, ele está mostrando as horas errado. Quando o relógio biológico tá desse jeito descompensado, a gente também não pode confiar nele. A gente não pode confiar que ele vai sentir a fome fisiológica, que você vai conseguir comer só o suficiente para ficar satisfeita, muito menos que vai conseguir fazer um jejum intermitente. Antes disso, é necessário regular esse relógio, reprogramar esse ciclo circadiano. E uma das maneiras mais poderosas da gente fazer isso é através da alimentação. A minha pós-graduação é em nutrição funcional, é onde a gente estuda sobre a função que o alimento exerce no nosso corpo. Os alimentos não são só carboidratos, proteínas, não. Eles têm ação, eles têm nutrientes, eles têm fitoquímicos e fibras que interagem com o nosso corpo e realmente reprogramam o nosso corpo. Então a gente pode usar estrategicamente a combinação certa de alimentos, a combinação estratégica, no horário estratégico, para reprogramar o seu relógio biológico, fazer ele voltar a trabalhar no ritmo certo e aí sim o emagrecimento vai começar a acontecer de forma eficiente e rápida. Então agora eu vou explicar para você quais são as estratégias alimentares que você pode usar para regular o seu ciclo circadiano, mas antes vou te lembrar de novo, né? De que a semana do emagrecimento dos sonhos está chegando e está mais perto do que nunca. Vai acontecer do dia 27 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. E é uma semana gratuita, onde eu vou liberar para você uma série de 4 vídeos, onde eu vou te passar as melhores estratégias para que você consiga perder até 8 quilos em 6 semanas. São as estratégias que as minhas alunas usaram, aplicaram e tiveram resultado. E eu vou revelar isso para você gratuitamente nessa semana. Mas lembrem que para você receber esses vídeos, você precisa estar cadastrado nessa série. Então, aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica ali, cadastra o seu e-mail e aí desse jeito você já conseguiu garantir sua vaga para a semana do emagrecimento dos sonhos. Então vamos lá que agora eu quero te explicar quais são as estratégias alimentares que você vai usar para regular o seu relógio biológico. Na verdade tem várias coisas e várias estratégias que a gente pode usar, mas nesse vídeo eu quero te passar 4 dicas, 4 coisinhas que você já pode começar a aplicar a partir de amanhã e já vai ter resultados, tá bom? A primeira dica é:
acrescentar proteínas no café da manhã. A proteína no café da manhã, além de te dar mais saciedade, porque ela demora para ser digerida, então além de você ficar mais tempo sem fome na parte da manhã, a gente vai conseguir refletir esse benefício até a tarde e à noite. Então aquela compulsão da tarde e da noite que eu descrevi, ela fica muito controlada se você ingerir proteínas no café da manhã. Essas proteínas podem ser ovos, pode ser frango, pode ser atum, pode ser até carne. Qualquer fonte de proteína vai exercer essa função. As proteínas mais práticas e que mais combinam com o café da manhã geralmente são ovos, né? Então você pode mudar o jeito de fazer a apresentação desses ovos. Pode ser ovo mexido, pode ser ovo cozido, pode ser omelete, pode ser do jeito que você quiser, mas desde que você acrescente uma proteína no café da manhã. A segunda dica é realizar um almoço saudável, mas num horário saudável. Lembra que eu falei que esse é um horário que o seu corpo está pedindo por reposição de nutrientes? Então para com esse negócio de deixar para almoçar 3, 4, 5 horas da tarde. Isso desequilibra demais o seu ritmo. Se programe para que você realize um almoço rico em vegetais, em legumes, em boas proteínas e de preferência com carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, como a batata doce, como a mandioca, como a mandioquinha, porque daí a gente consegue ainda mais os benefícios da regulação do relógio biológico e menos fome, menos urgência por comer você vai ter depois no fim da tarde para a noite. Lembra que o horário ideal seria entre 11 até no máximo 1 hora da tarde. E detalhe, mesmo que seja fim de semana. Eu sei que parece que é uma mania universal de almoçar às 5 horas da tarde no domingo, né? Mas não faça isso. Principalmente se você está sentindo o seu corpo assim desregulado. E para ele, todo dia é dia. Sábado e domingo também é dia. Ele vai produzir os hormônios do mesmo horário, do mesmo jeito. E se no meio da semana você faz essa quebra e acaba mudando os horários, ele acaba ficando meio doido e atrapalhando a regulação desse ritmo. Então, nos finais de semana é importante você manter essa programação também. A terceira dica é você acrescentar alimentos que aumentem a produção de serotonina na parte da tarde. Lembra, a serotonina é o hormônio do bem-estar, que vai te deixar feliz, mais leve, menos ansiosa, menos compulsiva. E lembra também que isso vai ser importante porque a serotonina vai ser transformada em melatonina à noite, que é o que vai fazer você ter o sono reparador. E esses alimentos podem ser banana, pode ser a banana com canela ou banana com aveia e canela. E essa banana pode ser quentinha no micro-ondas, que potencializa ainda mais essa ação. Ou pode ser também comer uma banana e mais uma misturinha de algumas castanhas, porque essa mistura da banana com as castanhas também ajuda a produzir serotonina. Pode ser também o cacau ou o chocolate, no mínimo 70%. Porque o cacau, ele ajuda nessa produção de serotonina, mas lembra, é no mínimo 70, se for 80, 85, melhor ainda, porque daí maior a concentração de cacau e aí mais ação de serotonina a gente vai ter. Além desses alimentos, você pode acrescentar mais uma proteína nesse horário também, porque também vai ajudar a te dar saciedade. E uma ideia que eu sempre dou, inclusive tem lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá para ver essa receitinha, que é uma receitinha de bolinho de banana, que vai a banana, mais o ovo, mais algumas farinhas saudáveis, e ele é feito rapidinho, em 2 minutos no micro-ondas, e ele super sacia, salva uma vida na vontade de comer doce, e ele faz essa ação de produzir mais serotonina. Feito isso, aí a quarta dica é para a parte da noite, que é você realizar sim um jantar leve, saudável e cedo. Para com esse negócio de comer coisa pesada lá para 9, 10 horas da noite, porque isso vai desregular todo o seu ciclo. Mas procura fazer um jantar saudável por volta de umas 6, 7, 7 e meia no máximo. E é para comer comida, não é para fazer um lanchinho, comer um pãozinho com frios ou comer uma torradinha. Não, o seu corpo gastou energia o dia inteiro, ele está se preparando para regenerar o seu corpo. E essa regeneração acontece com nutrientes, com vitaminas, com minerais, com fibras. E esses nutrientes vão ser encontrados nos vegetais, nos legumes, numa boa proteína. Pão com frios não tem isso. Uma torradinha com geleia também não tem esses nutrientes. Então faz um prato assim leve, saudável, com boas proteínas, de preferência também com carboidratos complexos, se você for comer carboidrato nesse horário. E calma que não é só isso.
mas é interessante que nesse jantar você acrescente alguma fonte de gordura boa. A gordura boa que eu sugiro, especificamente, é a do abacate, porque além dessa gordura boa dar saciedade, o abacate em si ele tem um componente que ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você acaba induzindo ainda mais esse relaxamento, você vai ficar satisfeito por causa da gordura e mais relaxado para induzir esse sono mais cedo. E aí depois disso, no máximo você toma um chazinho calmante para que entre 10h30, estourando 11 horas, você já esteja dormindo para passar corretamente pelo ciclo do sono reparador. Eu sei que são muito desafiadoras essas 4 dicas, são simples, porém desafiadoras de serem aplicadas, né? A gente vai ter que mexer com a rotina, com hábitos, com coisa que você já está acostumada. E você pode ir fazendo essas mudanças aos poucos, pelo menos mudando a qualidade do que você está ingerindo, pelo menos regulando então os horários das suas refeições. Se você costumava dormir 1 hora, tenta nessa semana ir dormir no máximo meia-noite, para daí na próxima semana dormir no máximo 11h30, e assim você vai regulando o horário do sono. Mas o importante é você saber disso, que o seu corpo ele tem um relógio biológico, ele quer produzir os hormônios certos na hora certa, e só depende de você contribuir para que esse relógio biológico funcione normalmente. Fez sentido essas dicas para vocês? Se você gostou dessa dica, lembra de deixar sua curtida, se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo, compartilha também esse vídeo com outra pessoa que você saiba que possa se interessar e que precise ouvir sobre esse assunto. E lembra de se inscrever na Semana do Emagrecimento dos Sonhos, hein? O link tá aqui embaixo na descrição. E eu te espero no próximo vídeo com uma próxima dica. Tchau, tchau!